E aí, gente? Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Se estiverem ouvindo bem, dá um joinha aí pra eu saber. Como é minha primeira participação numa live na história, se por um acaso eu apertar algum botão aqui e desligar, vocês me desculpem, tá? Mas depois eu dou um jeito de voltar. Pra vocês terem ideia, gente, nem Instagram eu tenho. Nem Instagram eu tenho. Tô roubando aqui o da igreja para poder usar, tá? Mas aí eu tive uma aula relâmpago ontem com o pastor Ismael, ele me explicou aqui. Então, acho que não vai ter muito erro não, mas se por um acaso tiver, eu dou um jeito de voltar, tá? Beleza, gente? Todo mundo ouvindo bem? Tá dando lag? Por um acaso eu tô aparecendo picando? Não, se não tiver, a gente já vai começar já, tá? Só me dá mais um joinha aí, gente, por favor, para conferir se o som tá ok, se o vídeo tá ok. Ô, Cris, na verdade não é a Fernanda que tem que liberar o Insta, não. Eu mesmo é que tenho que ter vontade de ter esse negócio. Preguiça danada desse trem de Instagram. Só. Então tá, vamos lá. Lembrar você de uma coisa, que a gente tem um prêmio para quem comparecer em todas as aulas, né? Todas as lives, com uma tolerância aí de 10 minutos de atraso. Então, quer dizer, daqui a pouquinho já vai dar esses 10 minutos. Então, se você entrou com 10 minutos, até 10 minutos, se você participar de todas elas, você vai ganhar um, um presente, um prêmio, tá? Então, lembra disso. E hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre a sociedade mais bem-sucedida da Terra. Se você já está acompanhando, essa já é a terceira ou quarta aula, né? Você já sabe de cor e salteado que nós estamos falando das formigas. Quarta aula, então é isso. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito legal e que eu acho que tem um pouco a ver com esse momento que a gente está vivendo. Eu acho que eu acho que pode ajudar algumas pessoas aí, dependendo da crise que cada um tiver vivendo. Nós vamos falar sobre as formigas adquirem recursos. As formigas adquirem recursos. Antes de começar, eu queria te convidar a fechar seus olhos aí onde você estiver, sentado aí onde você estiver, ou se estiver em pé, se estiver em qualquer lugar. A gente quer manter a nosso padrão batista, padrão cristão. Pedir para você fechar os seus olhos, onde a gente vai orar e pedir para Deus falar aos nossos corações a partir dessa lição, tá? Feche seus olhos aí, vamos orar. Pai, eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos que estão acompanhando agora virtualmente essa conversa. Peço que o Senhor me abençoe também e que o Senhor fale aos nossos corações e que o Senhor traga respostas que precisam ser trazidas e que a voz do Senhor ecoe durante essa hora que nós vamos passar juntos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Então tá. É... Cabelo tá grande, Cris, porque não dá pra sair pra cortar cabelo, né? Então, dou um jeito aqui, faço um negocinho pra ficar mais baixinho. Aí depois que passar a pandemia, eu dou um jeito de cortar esse trem aqui. Obrigado aí, pastor Ismael já lançou o tema da aula de hoje. As formigas adquirem recursos. Muito bem, muito bem. É, Você sabia que tem pelo menos três tipos de formigas naquilo que diz respeito a trabalho? Três tipos. Uma delas que é aquela clássica, provavelmente você deve ter aí na sua sala aí, deve estar passando nos cantinhos, nos rodapé, seu jardim, se tiver, são as coletoras. Elas coletam tudo, coleta folha, coleta açúcar, coleta tudo, coleta bicho. Você já viu formiga carregando barata?
Você mata barata num dia, você deixa ela lá, no dia seguinte ela sumiu. Quem levou? Formiga. Essas são as coletoras. Elas saem à procura de alimentos e elas coletam aquilo que vai servir de alimento para elas e elas levam para o formigueiro, levam para a casa delas. Essa é a mais comum, essa aí a gente já conhece de core salteado. Tem um segundo tipo, que esse é sensacional, que é a formiga agricultora. Você sabia que tem formiga agricultora? Antes do homem cair a ficha dele que ele poderia, ao invés de sair correndo por aí pegando comida, quando caiu a ficha do homem que ele poderia ele mesmo produzir o seu alimento ao invés de sair buscando ele, as formigas já faziam isso muito tempo antes, mas muito tempo antes. Como é que elas fazem? É um negócio muito legal. Elas coletam, em geral, folhas, coletam as folhas, mas elas não comem essas folhas. Elas levam para o formigueiro e depositam num local específico lá. Nesse local, nesse buraco lá, as folhas elas passam por um processo de decomposição e essa decomposição produz fungos. E as formigas comem os fungos e não as folhas. Então, lá dentro do formigueiro tem como se fosse uma mini fazenda. Vai produzindo fungo, fungo, fungo e as formigas vão e comem os fungos. É sensacional isso, né? É muito, muito, muito legal. E além dessa formiga, que a gente chama de formiga fazendeira ou agricultora, tem ainda as formigas pastoras. Olha que loucura. Formiga pastora. Como é que funcionam as formigas pastoras? Elas levam, em geral, insetos ou animais menores do que elas e levam a mesma lógica das agricultoras. Elas, em geral, são os pulgões. São bichinhos menores até do que as formigas. Elas levam os pulgões lá para dentro. De alguma forma, elas protegem os pulgões, só que os pulgões produzem uma certa substância, uma enzima, algum excremento que as formigas também se alimentam dessa substância que é produzida pelos pulgões. Então, é como se fossem formigas pastoras mesmo. Cuida dos bichinhos e os bichinhos dão comida para ela. Quer dizer, é muito legal pensar nisso, né? Como é que pode um bichinho tão pequenininho pensar de uma forma tão elaborada, assim? E no caso das agricultoras, por exemplo, elas já produziam mini fazendas antes do homem pensar em começar a virar agricultor também. Isso é sensacional. Trazendo para a nossa discussão, que é o trabalho em si, hoje a gente vai continuar discutindo sobre o trabalho. A gente já aprendeu com o pastor Ismael que um dos principais não, né? O principal motivo do trabalho pelo qual nós trabalhamos é glorificar a Deus. Nós trabalhamos para glorificar a Deus. De forma prática, estou considerando isso do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista prático, ah, nós trabalhamos para ter o nosso sustento, para sustentar a nossa vida, a nossa família, para ter o que comer, para ter o que vestir, para ter onde morar. Então, eu trabalho para receber dinheiro para poder me sustentar. Basicamente isso. Ah, mas, sinceramente, vamos parar para pensar. Você não acha que trabalhar e ganhar dinheiro não deveria, pelo menos, ter muito mais coisas além do que o simples sustento? Pensa aí, eu queria que você pensasse um pouquinho. Quem de nós, qualquer um de nós que estiver aí agora online, qualquer outra pessoa que você pensar, quem de nós não deseja ter melhor, não sonha com uma vida melhor? Comenta aí para mim. Você não sonha ter uma vida melhor? Faz um comentáriozinho aí para mim. Se você sonha ter uma vida melhor, ter coisas melhores, assim, só dá um joinha, faz um aceno, faz um negocinho só para eu saber. Ou se por um acaso fala, não, trabalho só para sustentar mesmo, quero só o meu biscoito de maisena, com meu suco de caju quente, tá bom, tá jóia. Tô andando aqui no meu Uno 72, nem tinha um Uno em 72. Tá andando no Fusca aqui 72. Tá bom para mim. Para vocês, tá bom?
Ou no fundo, você não sonha em ter uma coisa melhor, uma casa melhor, poder viajar, poder conhecer o mundo. No fundo, a gente não tem esse desejo? Não tem essa vontade? Comenta aí. O que você acha? Você tem essa vontade também? Ou isso é coisa só da minha cabeça? Só eu que fico querendo ter as coisas melhores? Será que sou eu que sou doido? Ou é isso mesmo? Se você puder, comenta aí. O que você quer ter melhor? O que você acha que é bom para ter mais, assim? Vamos lá, gente. Não quero falar sozinho, não. Já a primeira participação minha aqui, eu preciso que alguém fala comigo aqui, ué. Pra eu não me sentir tão sozinho. Pra vocês terem ideia, eu tive que mandar a Fernanda e o Gabriel para casa da minha irmã, porque se ele tivesse aqui, eu não ia estar conseguindo falar com você. Ele tá me puxando aqui, eu ia ter que ir ali limpar ele. Tô muito sozinho aqui em casa, me ajuda aí, gente. Aí, ó, o Ismael já tá pensando nos filhos, hein? Abre o olho, vê, Ilan. Já quer dar bons estudos aos filhos. Muito bem, Ismael. É isso aí, cara. Tem que pensar nisso mesmo. Conforto, que a gente falou. É isso aí, Marquinhos. Todo mundo quer mais. Todo mundo quer mais. Eu acho que isso é claro, né? Isso é claro. Todo mundo quer mais. Isso está dentro da gente. A gente deseja mais. É bíblico isso que diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Então você imagina, nós somos pessoas finitas em corpos finitos, nossos corpos vão acabar, vão morrer, vão apodrecer, mas dentro de nós mora um desejo eterno. E isso faz com que a gente deseje mais em todos os aspectos, não só do ponto de vista espiritual, mas em todos os aspectos. Nós desejamos mais, nós queremos mais, né? Mas como a gente já aprendeu, o principal motivo do trabalho é glorificar a Deus, né? Mas a gente pode ter uma vida abundante a partir do trabalho. Nós podemos ter uma vida abundante a partir do trabalho. Vocês veem, por exemplo, os exemplos das formigas, né? Elas conseguem ter alimento em abundância porque elas trabalham, porque elas levam a sério o trabalho. Então, é possível que a gente tenha uma vida abundante a partir do trabalho. Eu queria te apresentar 3 ideias erradas a respeito da nossa relação com o trabalho e com o dinheiro, sabe? São três, em geral, 3 aspectos e que provavelmente você já conhece aí os 3. Só que aí a gente vai esmiuçar eles e apresentar de um jeito mais teológico, tá? Primeiro deles, esse até meio caiu em desuso, mas provavelmente você já deve ter conhecido gente assim, que é o que nós chamamos de teologia da pobreza. Você já ouviu falar nisso? Teologia da pobreza. É gente que considera que quanto menos recurso eu tiver, mais espiritual eu sou. Então, a gente tem vários exemplos disso. Os monges, por exemplo, os monges vão para lugares distantes com pouco recurso e eles não têm esses recursos, mas eles dedicam o tempo deles para meditar, para orar, e eles não têm recursos. Uma ordem católica também tem essa característica, que são os franciscanos, e que inclusive o Papa atual chama-se Francisco por causa dessa ordem dos franciscanos, ou por causa do Francisco de Assis, que é um santo católico e que foi um homem que defendia a pobreza. Assim. Não sei se você já viu nas ruas aqui de BH, tem muito tempo, inclusive, que eu não vejo. Uns caras vestidos com um hábito marrom bem grosso, assim, geralmente descalço ou de sandália, e alguns deles até rapam a cabeça aqui, fica carequinha aqui. Esses são os franciscanos. Eles acreditam que eles não precisam ter posse nenhuma, que Deus os sustenta, isso é verdade, mas que as posses fazem com que eles tenham uma relação errada com Deus. Então eles se sentem mal com as posses, abrem mão de todas as posses, eles fazem o que eles chamam de voto de pobreza, eles
Eles passam a não poder possuir nada, tudo que eles têm é dado, é doado, porque eles acreditam que dessa forma eles têm um contato maior com Deus, né? Vamos dizer. Talvez essa seja a forma que eles pensam. Bom, eu não tenho nenhum problema com eles, mas assim, é o tipo de coisa que eu não viveria de jeito nenhum. Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta, enquanto eu pego minha Bíblia aqui. É, é pecado ser rico? Pensa aí, você acha que é pecado ser rico? Porque se esses franciscanos consideram dessa forma que eu não posso ter recurso nenhum para poder ter uma relação mais íntima com Deus, pode ser que eles considerem que seja pecado ser rico. O que você acha? É pecado ser rico? Vou pegar minha Bíblia aqui e a gente vai ler aqui. O que você acha? É pecado? Comenta aí. Fala aí pra mim aí. Você acha que é pecado ser rico? E se você acha que não é pecado, ou você acha que é pecado, dá uma justificativa pra mim assim. Fala assim pra mim, é pecado por causa disso. Ou não é pecado por causa disso, assim. Me fala aí o que você acha. Ó, o Marquinhos tá falando que não, que o pecado é a avareza. Ó, o pecado é a avareza. Esse povo mão de vaca aí, ó. Tem gente que tá aí acompanhando, que eu já ouvi dizer que quando vai pedir açaí, pede para mandar os acompanhamentos separados, porque se vier junto, vem menos açaí. Você conhece gente assim? Tipo assim, manda açaí só na embalagem, me manda os complementos separados, que aí vem mais açaí. Suco, me manda suco e o gelo separado. Se você botar o gelo dentro, é menos suco. Isso é avareza, né, Marquinhos? Você conhece alguém que é assim? Pensa aí se você conhece alguém. Eu conheço uma pessoa que está aí acompanhando agora que faz isso. Você acredita? Que absurdo. Bom, se o Marquinhos está falando que é pecado, Marquinhos, depois eu vou te contar quem que é essa pessoa e você vai lá repreender essa pessoa. Nós vamos ler um texto aqui agora sobre isso. Ah, Ilan, você conhece também, né? Tem gente que leva no esteiro, não conheço. Esse pessoal eu não conheço, não. Você conhece, né, Ilan? Pois é, a Gabi tá falando que é pecado ter o dinheiro ou a riqueza acima de Deus. Olha que excelente definição. Então, olha só o que Paulo fala para Timóteo. Só para te contextualizar, Timóteo era como se fosse um seminarista de Paulo, né? Era um menino, era jovem, devia ter seus entre 18 e 20 anos. E aí, Paulo escreve duas cartas para ele para poder dar algumas dicas sobre a vida ministerial, né? Sobre a vida como pastor. E aí, um dos conselhos que ele dá é sobre isso. E aí, olha só o que Paulo fala para Timóteo. Anota aí, 1 Timóteo 6,10. A gente vai ler isso. Primeira carta de Paulo ao seu seminarista Timóteo, capítulo 6, verso 10. Olha só o que ele fala assim. Ó. Eu vou ler o 9 e o 10. Mas o líder que está. Eu estou lendo na versão A Mensagem, tá? Então é um texto bem mais fácil de compreender, tá? Mas o líder que está apenas atrás de dinheiro se destruirá rapidamente. A cobiça por dinheiro traz problemas, apenas problemas. Depois de entrar por esse caminho, alguns se desviam inteiramente da fé e amargam seu arrependimento pelo resto da vida. Olha só, o líder que está atrás apenas de dinheiro se destruirá rapidamente. A cobiça por dinheiro traz problemas, apenas problemas. Então tá aí a resposta. Ser rico não é problema, não é pecado ser rico. O problema é quando o dinheiro passa a ser o meu Deus, ou o que Jesus chama de mamon. É quando ele me guia. Eu acordo de manhã por causa do dinheiro, eu vou dormir por causa do dinheiro, eu trabalho por ele. Tudo é o dinheiro. E o dinheiro é o motivo da minha vida. Eu trabalho para acumular o máximo de dinheiro que eu puder e ponto final. É... Então, fica a resposta. Ter dinheiro, ser rico, não é pecado. O pecado é quando o dinheiro passa a ser
o meu Deus. Vou te dar exemplos claros aqui para você entender. Eu conheço gente que é milionária, a palavra é milionária, tem milhões e é absurdamente generosa. E é assim, uma pessoa que você precisar, ela vai te ajudar e ela é completamente desprendida dos bens dela. Mas eu conheço gente que é pobre, que não tem onde cair morto, que é avarento, que não sabe repartir, que é, sabe assim, porque ama o dinheiro, porque ela não fala assim, ah, eu gostaria de ter um carro. Não, fala assim, eu preciso ter um carro. Sabe assim, aquele tipo de gente? A questão não é a quantidade de dinheiro que você tem, a questão é o coração que você tem, a forma que você lida com o dinheiro. Sabe? Então, fica atento aí, fica atento com isso. Segunda forma errada de se lidar com o dinheiro, ou segunda abordagem teológica errada para se lidar com o dinheiro. Que essa aí você conhece, você deve ver na televisão direto aí, que é a teologia da prosperidade. Você já viu aí pastor aparecendo, falando que, olha, dá 300 que Deus vai te dar 1.000, dá não sei quanto. Teologia da prosperidade. Porque essa teologia acredita que o dinheiro é o sinal da bênção de Deus. Se eu tenho dinheiro, logo Deus me abençoa. Isso quer dizer que os ricos são abençoados por Deus e os pobres são amaldiçoados por Deus. Você acredita nisso? Você acha que as coisas funcionam desse jeito? Se por um acaso você é pobre, por um acaso você já parou para pensar assim, nossa, então eu sou pobre porque Deus me amaldiçoa, porque Deus não gosta de mim? Ou se você é rico, talvez você possa pensar assim, puxa vida, Deus me ama, Deus gosta mais de mim porque eu sou rico, sabe? Então, fique atento a isso. Deixa eu só ajustar aqui. Beleza. É, deixa eu ler um outro texto. Deu um pause aqui, né? Voltou aí. Tá tudo certo para vocês aí, gente? Que a minha rede desconectou, tive que conectar de novo. Ok? Se tiver ok, dá um aceno aí para mim, por favor. Olha, me fala se tá tudo certo aí. Enquanto isso, vai acessando, vai abrindo aí a Bíblia aí para mim e anota aí Mateus 19, 23. Vamos ler lá o que Mateus fala sobre isso. Eu tô lendo na mensagem, gente, porque eu acho muito legal a linguagem dela, e para essa conversa aqui eu acho que funciona bem para a gente entender bem o que o escritor estava querendo dizer, sabe? Fica muito claro, não tem dúvida. Então, Mateus 19, 23. Deixa eu só conferir se é isso aqui mesmo. É isso mesmo. Olha só o que ele fala aqui, o que Jesus fala. Só para contextualizar de novo aqui. Um jovem chegou para Jesus, e era muito rico esse jovem, e pergunta para Jesus assim: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E aí Jesus responde para ele assim: é fácil, vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. E aí o jovem vai e sai triste, porque ele tinha muito dinheiro. Essa é a cena. E aí logo depois Jesus fala isso aqui. Enquanto observava o jovem afastar-se, Jesus disse aos seus discípulos: Vocês têm ideia de como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus? Vocês não imaginam como é difícil. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Olha só que coisa assim. Acontece essa cena, o jovem rico fala com Jesus, sai porque caiu a ficha dele, que ele precisa doar todo o dinheiro dele, e ele sai triste. E aí Jesus fala: Olha, é muito difícil um rico entrar no reino de Deus, no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar por dentro de uma agulha. Vocês imaginam um camelo passar no buraquinho de uma agulha? E por que vocês acham que Jesus. Por que é tão difícil para um rico entrar no reino de Deus? Comenta aí. Vamos lá. Por que você acha que é tão difícil para um rico entrar no reino de Deus? Faça seu comentário aí para mim. Por que você acha que Jesus
No meio dessa conversa com esse jovem rico, fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraquinho numa agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que você acha que Jesus estava querendo dizer com isso? Qual é o motivo, qual é a razão de ser tão difícil um rico entrar no reino? Qual que é o problema dos ricos, né? Qual que é a questão dos ricos? Ou por que que esse jovem, por exemplo, quando perguntou para Jesus, saiu triste quando Jesus falou para ele que ele tinha que doar todo o dinheiro? Qual o motivo dele ter saído triste? Queria que você comentasse aí, queria que você me dissesse. Ó, o Marquinhos está falando que provavelmente o jovem colocou o dinheiro acima de Deus. Pode ser, pode ser. O amor e a idolatria que a maioria deles tem pelo dinheiro. É outro. O dinheiro é o Deus deles. É, olha só, olha só. Pensa numa pessoa que considera que tem, sei lá, 50 milhões na poupança agora, hoje. Hoje, tá lá, tem 50 milhões na poupança dela. Os juros caíram, então rende muito pouco. Mas 50 milhões na poupança rendendo 0,2 vai dar aí quase 100 mil reais por mês. 100 mil reais por mês para uma pessoa que tem 50 milhões na poupança, vai render, mesmo com juros tão baixinho, vai render quase, ou se bobear um pouquinho mais, de 100 mil reais por mês. Que você acha que passa no coração dessa pessoa, assim, sabendo que, além de ter os 50 milhões que estão intactos lá, ela vai receber de renda 100 mil reais por mês? Ela pensa assim: eu não preciso de nada, eu não preciso de nada. Eu compro saúde, se eu passar mal, eu pego meu jatinho, eu alugo, né? Eu tenho 100 mil reais, eu pago um táxi aéreo, ele me leva lá para o Albert Einstein, em São Paulo. Eu vou ser atendido pelos melhores médicos do Brasil. Se chegar lá, tiver problema, não conseguirem me ajudar, eles me botam um outro jatinho, eu vou lá para os Estados Unidos, eu vou lá para Chicago e eu vou para o hospital referência mundial e eles cuidam de mim lá e pronto, acabou. Sabe assim? Eu não preciso me preocupar com nada. Eu não preciso me preocupar com nada porque o dinheiro compra as coisas. Mas agora, você imagina se por um acaso o filho desse milionário pega o Covid-19 e essa criança tem alguma comorbidade, ela já tinha alguma doença prévia e não dá tempo. Não dá tempo. E a criança falece. A criança morre. Não dá tempo nem de falar. Nessa hora cai a ficha para esse milionário que o dinheiro não compra tudo. Que o dinheiro pode comprar conforto, que o dinheiro pode comprar segurança, pode comprar milhares de coisas. Mas o dinheiro não compra a vida. O dinheiro não compra a vida. É, é impossível controlar a nossa vida. Você imagina, o bendito do Covid-19 não é visto nem no microscópio normal, nem nos microscópios eletrônicos. Ele é uma célula. O vírus é uma célula. É a coisa mais minúscula que pode existir. E essa coisinha invisível mata. E o dinheiro nenhum no mundo bloqueia. Se eu botar uma nota de 100 dólares aqui, olha, ele passa por baixo e entra no meu nariz e me mata. O dinheiro não bloqueia isso, entende? Mas o rico, que já teve o seu coração tomado por por essa, por essa loucura, né? Ele não consegue perceber essa diferença. Ele não consegue perceber que ele não compra tudo. Que ele pode comprar poder, ele pode comprar o que ele quiser, mas ele não controla a própria vida. Deus permanece no controle de tudo. E aí eu tenho a impressão que é por isso que Jesus fala que é mais fácil um camelo passar por dentro do buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Porque grande parte desses ricos deposita toda a sua confiança
no dinheiro que ele tem no banco e não no Deus que está no céu. Entende? Talvez o grande dilema dos ricos seja esse. E aí a gente entra no terceiro ponto da forma errada de se lidar com o dinheiro, que é o materialismo. E isso é coisa da nossa época, da nossa era. O dinheiro traz felicidade. Olha para você ver. A maioria das pessoas pensa, olha, o dinheiro compra felicidade. O dinheiro compra o que eu quiser, inclusive felicidade. Olha só o que Ageu fala. É sensacional esse texto. E nessa versão aqui fica muito legal. Deixa eu só achar aqui só um minutinho. Eu vou achar aqui. Essa minha Bíblia está cortada. Não é em Ageu, não. Depois eu acho a referência e falo aqui para vocês, tá? É porque eu esqueci de anotar ela aqui. Depois eu achar que eu passo. Um texto do profeta, quando eu achar a referência eu falo para vocês, fala assim: vocês se vestem, mas não se aquecem. Vocês comem, mas não se saciam. Vocês dormem, mas não descansam. E aí, Deus usa essa palavra no momento de prosperidade de Israel. Olha que loucura! Momento de prosperidade, vocês se vestem, mas não se aquecem. Vocês comem, mas não se saciam. Vocês dormem, mas não descansam. E aí ele usa uma expressão que nós usamos comumente, que fala, vocês são como sacos furados. Eu posso encher vocês com o que quiser, mas vai furar e vai para o vazio. Porque essa é uma tendência nossa. Nós sempre queremos mais, 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 mais. E aí a gente não se contenta com o que a gente tem hoje. Esse é o grande ponto. Nós não nos contentamos com o que nós temos hoje. Nós não nos alegramos com o que nós temos hoje. Nós não temos gratidão pelo que nós temos hoje. E isso é pecado. Isso é pecado, porque é como se eu estivesse dizendo para Deus: olha, Deus, tudo isso que você me deu, tudo isso que eu tenho é insuficiente para mim. E é isso que ele está dizendo nesse texto. Ele fala: olha, eu dou comida para vocês e vocês não se saciam. Eu dou roupa para vocês e vocês não se aquecem. Eu dou a oportunidade de vocês descansarem durante a noite e vocês não descansam. Em outras palavras, eu encho vocês de bênção e vocês não se sentem abençoados. Essa é a questão. Deus nos abençoa o tempo todo. Tudo que você tem vem de Deus, é dele. Tudo que você tem parte dele. E aí você não é grato por isso. Esse é o absurdo e esse é o pecado. Não faz sentido isso, sabe? Você ter tudo o que tem e não ser grato por aquilo. Isso é ingratidão. E isso é pecado. Porque, de certa forma, você está dizendo para Deus: Deus, você não é suficiente. Deus, você não é suficiente. Aí, Joel, muito obrigado. É 1,6. Eu tinha marcado errado aqui. Aí, ó, deixa eu ler na minha versão aqui, que é mais legal, olha só. E um pouco mais tarde, o Senhor dos Exércitos de Anjos falou novamente: deem uma boa olhada na sua vida, reflitam sobre ela. Vocês gastaram um monte de dinheiro, mas não tem muito que mostrar. Vocês ficam enchendo o prato, mas ele nunca fica cheio. Vocês continuam bebendo, mas a sede nunca passa. Vocês vestem camadas de roupa, mas não conseguem se esquentar. E as pessoas que trabalham para vocês, o que elas estão ganhando com isso? Não muito. Um balde furado e enferrujado. Só isso. Olha que loucura, né? No momento de prosperidade de Israel, Deus fala assim: olha, eu dou tudo para vocês, mas vocês não se saciam, porque nós somos insaciáveis. A gente vê no outro texto bíblico que fala que a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Nós somos como sanguessugas. Deus me dá, aí Deus dá, e a gente vai, então agora me dá mais, e me dá, e me dá, e me dá, e a gente nunca se sacia. Esse é o mal do materialismo. A gente considera que aquilo que eu tenho pode me trazer felicidade. Aquilo que eu tenho pode me deixar feliz. Mas a gente nunca vai ficar satisfeito. Nunca vai ficar satisfeito. Bota isso na sua cabeça.
Você pode ter tudo, mas você nunca vai ficar satisfeito. Ah, eu quero um carro, compro um carro. Agora eu quero uma lancha, comprar lancha. Agora eu quero um helicóptero, compro um helicóptero. Agora eu quero um foguete, compro um foguete. Nunca vai ficar satisfeito. E esse é o motivo que faz com que o homem mais rico do mundo continue trabalhando. Por que ele continua trabalhando? Porque ele não está satisfeito, porque ele quer mais. Nós somos assim. E a gente precisa todos os dias acordar e pedir para Deus: Deus, eu não quero ser assim. Eu quero ser feliz com o que eu tenho. Eu quero ser grato por aquilo que o Senhor me deu. Mas, obviamente, eu quero sonhar com mais. Mas eu não quero que esse sonho passe a ser o motivo da minha vida. Porque aí acontece aquilo que Paulo fala para Timóteo, que aí é a cobiça. É quando aquilo que eu desejo passa a ser a razão da minha vida. Eu não tenho aquilo, eu desejo aquilo. Então eu acordo para poder receber aquilo, para poder ter aquilo. Mas aí eu deixo de viver o agora, eu deixo de ser grato por aquilo que eu tenho. Isso é um problema. Ok, isso. Eu te pergunto, como é que a gente pode fazer como as formigas e ganhar dinheiro de forma lícita e de forma bíblica? Como? Como que a gente faz para fazer isso? Como é que eu faço para trabalhar e ganhar dinheiro de forma lícita e bíblica? Comenta aí para mim. Vou te dar aí 30 segundos para você comentar. 30 segundinhos e eu vou ler um negócio para você. E aí agora a gente vai vir para uma parte bem prática aqui que eu vou te contar uns negócios aqui. No final eu vou abrir para perguntas, tá, gente? Vocês podem guardar aí as perguntas e aí depois a gente conversa. Mas enquanto isso, deixa eu ir abrindo aqui e você vai me dizendo aí como é que a gente pode trabalhar de forma lícita e bíblica e ganhar dinheiro ainda com isso. Eu já vou te falar o texto. Alguém, por favor, anota aqui para mim. Escreve aí para facilitar, pessoal. Provérbios, capítulo 22, verso 29. Provérbios 22, 29. Taimara, trabalhando. Ué, mas tem gente que trabalha e continua na pindaíba. E aí? Como é que faz? Trabalha, trabalha, trabalha e não sobra dinheiro no fim. Sacos furados. Termo bíblico, né? Saco furado. Eu achava que isso era coisa do meu pai, da roça. Falava, menino, isso é um saco furado. Mas não é não, gente. É a Gil que falou, saco furado. Aí, Cris, oferecer qualidade do trabalho que vendemos, sem roubar, matar ou passar a perna em ninguém. A Cris acabou de ler o que está escrito em Provérbios 22, 29, está enganando a gente. E aí ela foi e colocou com as palavras dela aqui. Brincadeira, viu, Cris? Mas olha só, é exatamente o que você falou que diz aqui, olha. Na minha tradução aqui, né, na mensagem, olha só que legal. Observe aquele que é bom no que faz. Os bons profissionais são solicitados e admirados e não ficam à sombra de ninguém. Olha que legal. Olha que coisa legal. Observe aquele que é bom no que faz. Os bons profissionais são solicitados e admirados e não ficam à sombra de ninguém. Que legal isso, né? Muito legal. Agora, tô vendo aqui, eu tenho mais uns minutinhos ainda para vir com. Bom, leu sim, Cris. Você já tem a Bíblia já gravada na sua memória. Quando eu falei o texto, você lembrou e traduziu aí para sua linguagem. É, olha só, eu já ouvi uma vez uma pessoa me falando assim: eu não recebo promoção nenhuma no meu trabalho, né? O fulano lá, que é pior do que eu, já subiu de trabalho, já subiu de posto, e eu nada, nada, nada. Aí você vai ver, o cara tá falando mal do chefe dele. O cara fala mal do chefe dele, e aí, obviamente, ele fala pro colega, esse colega passa pro chefe, que ele tá falando mal. Aí eu te pergunto, numa boa, você acha que tem alguma questão espiritual nisso, assim?
Ou é porque o cara é burro mesmo. O cara tá falando mal do chefe dele. Aí chega no ouvido do chefe. Imagina que você é o chefe do cara. Você vai dar promoção pra esse cara? Só se você for doido. Como é que você vai ganhar uma promoção se você é uma topeira? Não vai. Não vai. Então, é isso que Provérbios 22, 29 está falando. Olha, se você é bom, você vai crescer. É simples assim. É fácil. Não tem muito mistério assim. Agora, o cara que dá pernada no trabalho, o cara que enrola, o cara que fala mal do chefe e tal. Gente, uma boa. Me ajuda aí, né? Vai dar certo. Então, qual que é a forma que tem de acumular, como as formigas? Como? É, a gente aprende, eu aprendi dessa forma, né? Que é mais ou menos assim. Meu pai me falava: meu filho, você vai estudar, eu vou te colocar nas melhores escolas e você vai estudar, você vai trabalhar. Se você estudar bem, você vai trabalhar numa empresa boa. Se você estudar muito, você vai trabalhar numa empresa melhor ainda. E você vai trabalhar 8 horas por dia e depois você vai ganhar um certo dinheiro. Parte desse dinheiro você vai investir. Se você investir direitinho, depois de um certo momento da sua vida, você não vai precisar trabalhar mais, porque você investiu direito, você vai poder parar de trabalhar. A maioria de nós é treinada dessa forma. A maioria de nós cresce e vive dessa forma. Mas vamos lá, pensa comigo. Quantas pessoas você é? Uma. Se alguém responder diferente aí, misericórdia, né? Quantas pessoas você é? Uma. Quantas horas você consegue trabalhar por dia? 8. Se por um acaso você assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, você pode ser igual o Julius e ter 2 empregos. E aí sua mulher vai falar: meu marido tem 2 empregos. Mas pensa comigo, você precisa conviver com as outras pessoas. O máximo que você vai conseguir trabalhar mais são mais 5 horas, talvez, 13 horas por dia. É, é o máximo. O máximo que você vai conseguir ter é 2 empregos. Sendo uma pessoa, você vai ter 2 empregos. Vamos supor que você ganha, vou botar um número redondo aqui para simplificar, tá? Às vezes pode estar fora de realidade, mas vamos lá. Um emprego, você vai ganhar R$ 1.000. Você ganha R$ 1.000 por mês porque você é uma pessoa. Mas aí você vai lá e consegue arrumar esse jeitinho para trabalhar um pouquinho mais e você começa a ganhar R$ 2.000. Mas chega no máximo. Você não consegue trabalhar mais do que isso. Mas agora, e se você, por um acaso, você tem um patrão, mas às vezes você consegue ter 2 patrões, e aí você ganha R$ 2.000. Mas e se por um acaso você tivesse 10 patrões? Quanto é que você ia ganhar se você tivesse 10 patrões? Você ia começar a ganhar R$ 10.000. Olha só, você acha que ia ser ruim sair de R$ 1.000 para R$ 10.000? Eu ia achar ótimo. Ganhava 1.000, agora passa a ganhar 10.000. Mas como é que faz para você ter 10 patrões se você é uma pessoa só? Aí é que entra o conceito que a gente chama de empreendedorismo. Aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos supor que você saia do seu emprego e você fala assim: quem é o patrão do empreendedor? Quem você acha que é o patrão do empreendedor? Vou dar 3 opções aqui, você anota aqui. A, é ele mesmo? Todo mundo fala, né? Eu quero empreender, eu quero ser empresário, que aí eu vou ser o meu próprio padrão, meu próprio patrão, né? B, é o cliente? Ou C, é o Estado, é o governo? Responde aí para mim. Pessoa que empreende, quem é o patrão dele? O patrão dele é ele próprio, agora eu sou meu próprio patrão. B, é o cliente dele? Ou C, é o governo ou é o Estado? Quem é o patrão dele? Taimara está falando que é o cliente. Gente, tem como estender, não? Fazer 1 hora e meia de live, não? Como é que faz, ô pastor Ismael? O que que eu tenho que apertar aqui para botar meia hora aqui a mais? O que que eu tenho que apertar aqui? Me fala aí. Depois a gente faz outra só sobre isso aí. Marquinhos tá falando que são os três. Ele próprio, o cliente e o governo. Então vamos lá, alguém mais? Quem dá mais? Quem dá mais?
Não tem como ter poder de síntese aqui, não, que é aula para 5 horas. Não é o cliente, diz a Cris. Mas deixa eu contar para vocês um negócio, gente. Eu empreendo desde os meus 19 anos de idade. E depois disso tudo, eu descobri que, na verdade, o meu patrão é o meu cliente porque é ele que me paga. O patrão na iniciativa privada, ah, aquele que te emprega e que te paga, eu estou considerando patrão no sentido de remuneração. Como empreendedor, paga meu cliente. Nesse sentido, ele remunera. Tá? Eu não estou considerando isso em outra escala. Eu estou considerando isso somente do ponto de vista da remuneração. O meu cliente me paga. Se você pudesse, ao invés de ter só um patrão, se você pudesse ter 20 patrões, nesse sentido, da remuneração, ia ser bom demais da conta, não ia? Aí você percebe que quanto mais patrão você tem, mais dinheiro você tem. E aí a gente chega no conceito, deixa eu ver o tempo que eu tenho. A gente chega no conceito que é o que eu gostaria de chegar antes, que é o conceito de escala. Escala. Você é uma pessoa. Você pode vender o seu serviço para uma pessoa. É o máximo. Mas você pode ter o potencial de escalar isso. Eu vou te dar um exemplo de uma prima minha, eu até comentei com o pastor Ismael isso, nessa crise. Ela é maquiadora. E ela é maquiadora da Rede Minas, a TV. Ela é concursada, inclusive. E ela compra cursos de maquiagem fora. Ela já foi fazer curso, gente, lá em Paris. Ela foi em Paris fazer curso. Ela é assim, pensa na Mac maquia. Dobra, multiplica por 100, bota elevado a 5. É a minha prima. Ela é monstra na maquiagem. E ela paga curso, sei lá, de 5 mil reais, 10 mil reais, sei lá quanto que é o curso, mas deve ser mais ou menos isso. E aí, com essa crise, ela maquia em geral, além de trabalhar na Rede Minas, né? Ela tem o trabalho fixo dela, mas ela tinha uma renda extra porque ela maquiava noivas, madrinhas, perê, festas. E aí ela cobrava, sei lá, uma noiva, uma madrinha, ela cobrava 1.500, 2 mil reais. Mas com a crise acabou, ela não tem mais isso. E aí um dia, conversando com ela, eu falei assim, ô Lisa, você paga esses cursos caríssimos aí, né? Mas você não acha que você conseguiria colocar numa sala de aula aí, né, nem que seja virtual aí, 20 pessoas pagando 500 reais para você ensinar essas pessoas a fazer a maquiagem que você faz? Você falou que você paga cursos aí de 2, 3, 5, sei lá quantos mil. Você cobrando 500 reais dessas mulheres, você acha que você consegue colocar 20 pessoas? Ela, nossa, eu consigo demais. Fácil. É só estalar o dedo que eu boto essas pessoas. Então, Lisa, você está querendo me dizer que se você estalar o dedo, você bota 10 mil reais no bolso, ao invés de ficar um dia inteiro maquiando uma mulher lá, uma noiva e tal, se você chamar essas 20 e dar aula para elas, você vai ganhar 10 mil em um dia. Aí ela, pois é, Lisa, isso é escala. Ao invés de você maquiar uma noiva, você ensina a maquiar noivas para 20 pessoas. E amanhã ela abre outra presencial. Estou pensando presencial. Agora, pensa nos meios digitais. Ô, Lisa, e se você pudesse dar essa aula online? Olha só, eu estou numa live aqui, ó. Nós estamos tendo aula online. Eu vou cobrar de cada um que entrou aqui, agora tem 27 pessoas, eu vou cobrar 100 reais de cada um. Eu vou ganhar 2.700 reais. Vocês entendem a noção de escala? Um professor de inglês que dá aula particular, uma aula particular, ele vai lá e vai dar aula particular para aquela pessoa. Ele vai ganhar, sei lá quanto que é uma aula particular de inglês. 100 reais. Ô Cris, quanto que a menina cobra lá, a moça que te dá aula de inglês, a Yara? Ao invés dela dar aula presencial, ela vai e dá para várias pessoas. Imagina online, se a minha prima vende esse curso para 500 pessoas, por exemplo. 500 pessoas cobrando 500 reais. Quanto que vai dar? Eu nem sei fazer conta. Não. Vai dar 250 ou 25 mil reais? 25 mil reais, né?
Esse é que é o ponto. E aí você pensa, mas eu não tenho nada para fazer, eu não tenho nada. Pensa que talvez você tenha. Pensa que talvez você tenha. Cristo está falando, uma aula particular é R$ 120. Se ela começasse a dar aula para grupos online, escalar o trabalho dela, ela podia ganhar muito mais do que isso. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, essa noção de escala. Depois, se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouco sobre isso. Eu só agucei a boca de vocês aqui para ter essa noção de escala. Que é possível escalar, é possível você deixar de ser uma pessoa só para ser várias, e aí passar a ter vários patrões e várias pessoas te pagando por uma coisa que só você fazia. Então, essa minha prima agora vai começar a fazer cursos, vai começar a vender cursos, aliás, fazer não, ela vai começar a vender cursos. Então, pensa aí, uma forma que você tem de escalar o seu trabalho, de escalar o seu negócio. Sabe assim, usa aí a cabeça. Eu não sei qual é o seu negócio, mas talvez possa ser possível. Manda aí perguntas. Nós temos aqui 5 minutinhos para as perguntas. Comentários. Fala aí o que vocês quiserem aí. Xinga. Fala assim, você é burro demais, só. Vai aprender primeiro para depois você dar aula. Sei lá, pode ser. Manda aí. E se por um acaso vocês gostarem, eu vou começar a vender as aulas. Aí, ó, vou começar por baixo, vai ser R$ 50. 50 realzinho só para cada um. O Silvio, o pastor Ismael, foi o cara que mudou minha vida. Eu queria que você botasse isso na sua cabeça e repensasse seus conceitos, tá? Repensa aí seus conceitos. Eu vou te apresentar o Silvio, você vai ver que ele pode mudar a sua vida também. Inclusive, eu vou até. Daqui onde eu tô vendo a academia ali, ó. Dá para eu ver ali, da janela aqui de casa, eu tô vendo a academia. Eu vou sugerir para o Silvio para começar a dar aula online, que ele vai mudar a vida das pessoas. Vai fortalecer o core das pessoas, tá? Reveja seus conceitos. Aí, Cris, tem que ter qualidade na escala, senão dá ruim. Perfeito, perfeito. Sem enganar os outros. Eu perguntei, como é que eu faço para ganhar dinheiro de forma bíblica e lícita? Fazendo bem feito. O que Provérbios 22, 29 fala? Presta atenção no bom profissional. Presta atenção no bom profissional. Olha o que ele faz. Todo mundo quer trabalhar com ele. Isso é legal demais. Então, mesmo na escala, você precisa ter qualidade. Vai vender para muita gente? Você precisa ter qualidade. Gente, as grandes empresas, elas só são grandes empresas porque elas têm escala, porque elas vendem muito. Olha só, essa garrafa d'água aqui que eu tenho. Quantas garrafas dessa aqui eles vendem por dia? Não tenho nem ideia, mas sei lá o quê? 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil? Eu não sei. Mas isso é escala. É a capacidade que você tem de se multiplicar. E é possível. É só parar para pensar. Olha a dona Ilan aí, por exemplo. Ó, Ilan, vai na minha, segue a minha. Ao invés de você tirar fotos, você já é violenta, você já é uma das melhores fotógrafas que eu já conheci. Começa a ensinar os outros. Faz igual minha prima. Monta uma turminha lá, ó. Cobra cada um X reais, escala. E começa a escalar e começa a se multiplicar. Ou você não quer dar aula? Começa a treinar outras pessoas para irem atender no seu nome. Por exemplo, ensina a pessoa de graça e aí ela vai começar a ir e ela vai começar a trabalhar para você. Escala. Considerar a capacidade que os outros também podem ter. Então eu treino alguém e falo, agora eu te treinei, agora vai, faça isso e uma parte do que você receber é meu. Aí eu faço isso com 5, 10, 20 pessoas. Eu vou ter aquele monte de gente trabalhando para mim. Taimara, chama um monte de mãe que está precisando de dinheiro, ensina para elas tudo que você já aprendeu cuidando de 2 meninos e fala, olha, agora vocês vão prestar consultorias para novas mães. E o valor que vocês receberem, X% é meu. Pronto, Taimara, você vai ganhar dinheiro sem sair de casa. Viu, Taimara? E aí, como eu te dei essa dica, eu quero 10% do que você receber dessas mães. Tá? 10% pela dica.
É isso aí, Cris. A garrafa é boa porque a escala, os processos da escala da garrafa são padronizados. O desafio é padronizar serviços, né? Mas é possível. É possível. Dá mais trabalho, muito, mas é possível. Né? Gente, é coach. Vocês não estão entendendo. Eu tô aqui fazendo papel de coach porque eu estou vendendo meu produto. Se vocês gostarem, essa live é de graça. Essa live é de graça. Geralmente os cursos de marketing online fazem isso, né? Gente, eu vou ensinar vocês aqui a fazer de graça. Se inscreve aqui, olha, assina a minha newsletter. Viu, gente? Anota aí, assina aí a newsletter. Gostou? Compre o meu curso da próxima. Na próxima é quentinho, viu, gente? Na próxima, quentinho, eu dou dicas que eu não dei agora. O pulo do gato eu dou no curso mesmo, tá? Vocês conhecem a história do pulo do gato? Então eu vou contar essa de graça para vocês também. O leão via o gato pulando. E aí o leão foi pular para pegar o gato e falou: Não, espera, 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 deixa eu te ensinar a dar pulos. Talvez com esses pulos que eu te ensino você vai conseguir comer mais bichos. Aí o leão: Tá bom. Então, leão, vou te ensinar a pular para o lado. Aí o gato pulou, o leão aprendeu. Ô, leão, vou te ensinar a pular para o lado. Pulou, o leão foi, pulou. Agora, leão, vou te ensinar a pular para frente, que isso é importante. O leão foi lá. Aí, na hora que o leão aprendeu tudo, o leão pulou para pegar o gato foi e pulou para trás. Aí o leão falou: mas esse você não me ensinou. É claro, esse é o pulo do gato. Não vou te ensinar. Se eu te ensinar, você tinha me comido. Então, estou contando só o que dá aqui, tá, gente? O pulo do gato, na próxima live, eu vou deixar minha conta aqui embaixo, vocês depositam. E aí eu ensino para vocês o pulo do gato. Gente, é isso. Temos mais alguns minutinhos aí para a live. Eu queria agradecer, dizer que foi muito legal, experiência muito legal. Minha primeira vez fazendo uma live aqui. Achei que ia ser bem pior. Foi ruim, mas não foi tão ruim, né? E queria dizer que foi uma experiência ótima. Eu espero que Deus tenha falado com você. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Eu aprendi, falando aqui, eu aprendi. E daqui a pouquinho, agora são 18 horas. Às 19 horas, não se esqueça, a gente tem o nosso culto ah, lá no YouTube. O Pastor Ismael acho que já mandou o link aí, né? Então, 19 horas a gente tá junto lá. Só ver que tem mais um aqui, ó. Patrícia está falando que tem um nutricionista que se juntou com outro nutricionista para darem consultoria online sobre alimentação saudável. Custo de R$ 60. É isso aí, Patrícia. Agora, se ele está dando só ele, assim mesmo, online, ele continua sendo mas ele grava isso. Tá gravado, é um curso só, tá gravado e vende para 100, aí sim. Ele continua em casa, deitado no sofazão dele e vendendo para as pessoas sem fazer nada. A ideia da escala é essa, a ideia do negócio é essa. É, é isso aí, gente. Aí, ó, o Pastor Ismael colocou aí, ó, no YouTube, BC Palmeiras. Eu tô contando aqui os dias para poder ver vocês, viu, gente? Encontrar vocês pessoalmente, porque tá osso essa, essa quarentena tá osso, viu? Preciso ver gente. Tô vendo gente, mas tô vendo geralmente as mesmas pessoas, né? É bom variar. Aí, Cris, muito bem, não se esqueçam da concorrência, porque essas dicas que eu dei aqui, olha, tem muita gente já fazendo. Muita gente já está fazendo isso. Ô, Pastor Ismael, a piada do Boaz é só para pastor de fato, sabe assim? Eu ainda sou só seminarista, eu não tenho a capacidade de contar a piada do Boaz no mesmo nível de você, né? No dia que eu for pastor de verdade, aí eu conto a piada do Boaz, porque tem que ter a manha mesmo, tem que ser pastor mesmo para contar a piada do Boaz. Por enquanto eu fico só no pulo do gato. Gente, faltam 10 segundos. Obrigado, foi ótimo. E agradeço todo mundo que participou aí. E eu espero ver vocês em breve.